Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Regras de Origem e Pauta. Hoje nós estamos acompanhados de Rafael Laurentino, analista de comércio exterior, ex-coordenador-geral de regimes de origem da Secretaria de Comércio Exterior, atual diretor do Departamento de Integração Física e Digital da LAD, com amplo conhecimento em regras de origem, nosso parceiro, sócio do canal, com certeza, amigo de longa data. Rafa, nós falamos bastante nos dois primeiros vídeos sobre passado, né? Você contou um pouco da tua história, falamos sobre as dificuldades e também, claro, os ganhos para teu conhecimento, para o governo brasileiro. Você trouxe elementos de inteligência comercial nos últimos vídeos, foi incrível. Mas agora eu gostaria de mudar um pouco o enfoque para nós falarmos de presente e futuro. Então, eu sei que uma das atividades que você desempenha na LAD também tem conexão com a origem, que se refere a essa integração digital, que talvez tenha como um dos pilares o certificado de origem digital, né, na região. Só que, naturalmente, eu entendo que você também trabalhe atualmente com outros temas. Se você puder nos falar um pouco das suas atividades, para que as pessoas possam saber, né, quais são as tarefas que você desempenha atualmente, te agradeço. Não, maravilha, Thales. Primeiro, essa pergunta para mim particularmente é muito interessante porque você sabe bem, foi uma mudança grande, né, em relação à carreira, né? Eu fui designado, né, para esse cargo de diretor do Departamento de Integração Física e Digital da ALAD. A ALAD é um organismo internacional regional, tá, que é composto por 13 países, são as 13 maiores economias da América Latina e é um desafio, né? Um desafio porque, primeiro, você sai de um trabalho no governo de um país para um trabalho em um organismo internacional, né? E um organismo internacional que não é um organismo supranacional, como, por exemplo, é a União Europeia, né? Ou seja, aqui a gente trabalha com a demanda, na LAD a gente trabalha com a demanda dos 13 países, né? Enfim, para atender esses 13 países. E no Departamento de Integração Física e Digital, especificamente, a gente trabalha com um leque de temas, tá? Que vão desde a parte de integração física, que é a parte de logística, infraestrutura, transporte. A gente administra o maior acordo de transporte, um dos maiores do mundo, né? Que é o Acordo de Transporte Internacional Terrestre, o ATIT, que é um acordo importantíssimo, mas ele é especificamente voltado à parte de transporte, tem uma relação comercial, mas ele é especificamente voltado à parte de transporte, facilitação. Uma outra área também grande que a gente tem no departamento é a nossa agenda digital, que a gente chama, né? Dentro dessa agenda digital, a gente tem diversos temas relacionados a comércio eletrônico. Você mencionou aí a certificação de origem digital da LAD, que é um tema, digamos assim, transversal, que passa pelo tema de facilitação de comércio também. E dentro dessa agenda digital, a gente toca todos esses temas, não só em relação aos 13 países, mas também uma agenda digital do organismo, da ALAD, tá? Isso é interessante porque a ALAD também ela tem uma atuação junto aos 13 países de difusão, de divulgação, né? Difusão é a palavra que eles usam aqui no espanhol, mas é de divulgação, em português não está bem usar o difusão, mas é um trabalho de divulgação da sua agenda, é um trabalho de você, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito interessante, uma plataforma que chama PLGN, Pymes Latinas Grandes Negócios. Dentro dessa plataforma você tem centros, tá? Tem um centro logístico, tem um centro de acesso a mercados, tem um centro financeiro e tem um centro de formação. Ali você tem cursos gratuitos, ali você tem um centro de acesso a mercado com ferramentas de matchmaking. Se você tem uma empresa que tem um produto, e você anuncia lá dentro dessa ferramenta, se eu sou uma outra empresa que preciso daquele produto, a ferramenta vai dar um match entre nós dois, e a gente vai poder fazer negócio. Enfim, então essa parte da agenda digital da Light está toda relacionada a isso, não só em relação aos 13 países, mas também em relação ao organismo como um todo. E a terceira perna, digamos assim, é a parte de facilitação de comércio. E aí passa por todos os temas de facilitação de comércio, desde o acordo de facilitação de comércio da OMC até os trabalhos que que a LAD realiza, que são trabalhos relacionados ao operador econômico autorizado, a certificação de origem digital, eu posso
mencionar também como facilitação de comércio, certificados eletrônicos, fitossanitários eletrônicos, veterinários eletrônicos, é um trabalho que a gente também faz com os países. A gente tem na LAD, que eu acho que isso é muito relevante, a gente faz uma vez por ano um encontro regional dos Comitês Nacionais de Facilitação de Comércio, que é um evento grande que já está na agenda dos países, enfim, são todos esses temas, mas, de novo, não é fazendo um trabalho de negociação pelos países, não. A gente faz um trabalho como se fosse um trabalho de apoio aos países, às políticas industriais não, perdão, às políticas comerciais dos 13 países. Eu acho que, primeiro, a LAD está muito bem representada por você, né, em te ter no time. Segundo que também me parece fazer muito sentido para a tua experiência profissional você poder expandir, né, os conhecimentos, você começar a trabalhar com outros temas que não regra de origem, como nós comentamos no primeiro vídeo, né, você tem uma experiência de mais de 10 anos relacionado especificamente à regra de origem, então ter essa possibilidade de uma leitura mais total do comércio internacional me parece muito frutífero, né? Como você também comentou, origem de alguma forma permeia também essa integração digital que ocorre no continente, né? Sim. No continente americano, por força do COD em específico. Nesse sentido, não sobre COD, mas sobre origem, para a gente manter uma referência temática ao nosso canal, eu gostaria de te perguntar, agora tratando um pouco mais de futuro, como você vê o tema regra de origem no mundo? Ou seja, qual você entende que é a fronteira que estamos hoje? Quais seriam os próximos avanços? Por exemplo, o que nós passamos a ouvir, talvez regras de origem verde, algum benefício em relação à regra de origem para produtos sustentáveis, fiscalizações, certificação por blockchain. Com base na tua experiência pessoal, tua experiência profissional na CSEX e na LAD, quais seriam os próximos avanços que você apostaria? Apostaria alguns vinhos uruguaios, já que você está em Montevidéu, como futuro de regra de origem. Vamos lá. Primeiro, mencionar muito rapidamente, Thales, que a gente, quando fala, né, por exemplo, aí você tem esse trabalho focado em regra de origem, mas quando a gente trabalha com esse tema, obviamente a gente precisa ter todo um conhecimento da parte de acesso ao mercado, todo um conhecimento do processo comercial, né? Eu acho que isso é interessante mencionar, porque mesmo um enfoque 100% em regra de origem, você tem que ter todo esse conhecimento, porque para você negociar uma regra de origem, você tem que conhecer da parte de acesso ao mercado, para você negociar um procedimento de prova de origem, você tem que conhecer o processo comercial como um todo. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, se eu pudesse apostar, meu caro, o futuro aí, para onde vai o tema de origem, eu mencionaria, por um lado, algo que já vem acontecendo há algum tempo, tá? E algo que a gente é pioneiro aí no Brasil, né? Enfim, você faz também um trabalho excepcional nessa área, que é justamente passar um pouco, passar não, mas facilitar o processo como um todo relacionado à regra de origem, tá? E processo que eu digo é desde o princípio de uma análise de uma regra de origem numa empresa produtora brasileira, ou enfim, de qualquer país, até o processo de importação no país em que aquele produto brasileiro foi exportado, tá? Foi comercializado, digamos assim. E quando eu digo facilidade, é realmente trabalhar em facilitação para os operadores de comércio e para as empresas. E aí, de novo, a gente vai entrar na questão de competitividade, da redução de custo, de economicidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de temas como autocertificação, que é o tema que alguns países do mundo já estão bastante avançados e a gente agora está entrando nesse tema, né, na prática, a gente está falando de um processo muito mais voltado à parte de gestão de risco do que de uma parte do processo de análise documental, né, como era no passado. No passado, a aduana pegava um papel, um certificado de origem e ali verificava se estava bem preenchido. Hoje isso já não existe mais, né, as aduanas já têm pelo menos as principais, já tem ali todo o seu processo de gestão de risco, já sabe o que ela precisa verificar, já sabe qual que é o problema que ela tem com alguma operação de importação. Então, acho que, por um lado, esse é um tema que vai avançar bastante, uma questão de facilitação dos processos relacionados à regra de origem. Um outro tema, você mencionou bem aí, essa questão de regra de origem verde, alguma coisa relacionada a produtos sustentáveis, a como analisar uma regra de origem ou beneficiar com uma regra mais flexível aquele produto que atenda a algum critério de sustentabilidade. Eu acho que isso é algo que a gente pode ver no futuro próximo.
E uma terceira perna é um pouco a questão da utilização das regras de origem. Eu sei que para nós que somos técnicos, isso não soa tão bem aos nossos ouvidos, mas é a utilização das regras de origem com um enfoque um pouco maior na questão produtiva dos países. E quando eu digo questão produtiva, eu digo questão de políticas industriais. Enfim, a gente vê aí, por exemplo, os Estados Unidos utilizando bastante isso, né? No acordo recente, Estados Unidos, México e Canadá, a gente viu isso acontecer no setor automotivo, e agora também a gente ouve algumas declarações do Donald Trump em relação a essas negociações que ele tem feito, principalmente em relação ao México, né? Que é um parceiro economicamente mais frágil do que os Estados Unidos, e aí ele consegue impor aí suas vontades, e ele tem comentado, né, em utilizar algumas questões relacionadas à regra de origem, que o México possa atender isso, para que ele possa exportar para os Estados Unidos e não pagar determinadas tarifas em alguns produtos, alguns setores produtivos, em que mesmo com o acordo ele disse que ia aplicar uma tarifa. Então, acho que essas três pernas aí é um pouco algo que eu apostaria aí, um vinho Taná uruguaio. Rafa, a gente está já se encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Três encontros incríveis. Acho que vai ser muito educativo, elucidativo a todos que nos acompanharem. Mas antes de encerrarmos, logo teremos aqui uma produção. Você poderá ouvir a da plateia do Jô Ah, Soares, ah. que eu sempre acompanhava ansioso. Muito Mas tenho bom. certeza que a plateia falaria. Mas, antes de nós concluirmos, eu queria te pedir, se você puder, falar um pouco dos teus projetos profissionais. Você trouxe a tua leitura sobre próximos passos de regra de origem. Você também um técnico de regra de origem, eu queria saber um pouco mais dos projetos profissionais, curto e médio prazo, e te pedir para deixar um conselho, uma palavra para profissionais de comércio exterior que trabalhem com regra de origem. Enfim, se você puder deixar uma mensagem para nós nos encaminharmos para a conclusão do nosso encontro, eu te agradeço. Não, não, maravilha. Primeiro, em relação a projetos, enfim, não sei se eu posso dizer pessoais, profissionais, eu cheguei aqui na LAD, completei um ano agora, tá? Esse cargo que eu fui designado, ele tem um mandato, uma espécie de mandato de 4 anos. Então, em princípio, eu fico mais 3 anos aqui atuando na LAD, e depois disso, o fluxo natural é regressar ao Brasil, regressar à Secretaria de Comércio Exterior. Você pode até me perguntar com que tema você vai trabalhar. Isso é difícil falar hoje, né? Com que tema eu vou trabalhar. Eu sempre vou manter a paixão por regra de origem, mas não é uma obrigatoriedade, não é um fluxo obrigatório voltar a trabalhar com regra de origem, né? Isso falando um pouco aí mais abertamente ao seu público, Thales, que talvez não conheça, né? Mas a nossa carreira tem um leque bastante grande, né? A gente tem colegas, inclusive, que atuam em assessoria internacional de outros ministérios, né? Eu acho que de vários ministérios, na parte comercial, todos os ministérios que têm alguma coisa relacionada à parte comercial, à parte de comércio internacional, a gente tem colegas na nossa carreira que atuam aí. Enfim, o leque é bastante grande. Então, estou falando de curto e médio prazo. Longo prazo eu não sei te falar. Capaz que a gente Sim. grave uma outra entrevista daqui a 2 anos, eu possa ter uma imagem um pouco mais natural. Em relação a conselhos, meu caro, para o seu público, o primeiro conselho que eu daria é acompanhe esse canal, porque isso aqui realmente é algo raro, tá? É algo realmente raro. Eu sou um telespectador, não sei se é telespectador, enfim, um espectador assíduo aqui do canal. Eu achei brilhante as suas aulas, os seus vídeos sobre o tarifaço do Trump. Inclusive, encaminhei para todo mundo aqui na live, porque é uma discussão que está acontecendo aqui. Eu achei fantástico. Então, acho que o primeiro conselho é esse: acompanhe esse canal, porque, como eu disse no começo, é muito raro a gente ter material, a gente ter aula, a gente ter vídeo, a gente ter literatura sobre o tema de regras de origem, porque é realmente um tema espinhoso. Quando a gente acha alguma coisa, a gente acha alguma coisa muito básica. Então, essa tua análise, esse teu perfil, o link que você faz de regra de origem com vários outros temas que se relacionam com ele no comércio internacional é algo que a gente não encontra. Pode buscar, desafio aí outros espectadores a buscarem na internet, no YouTube, não vai encontrar, inclusive em outros idiomas, espanhol. Isso que você faz realmente é bastante inovador, Thales. E um outro conselho que eu dou é o seguinte: para que as pessoas que trabalhem com o tema, em algum momento, né, do seu dia a dia, saiam um pouco da,
daquela caixinha do que tá, discussões que estão acontecendo em outros âmbitos, por exemplo, OMC, OMA, até aqui na LAD, entendeu? Porque isso dá um pouco um indicativo de para onde vai o tema. Aquilo é muito dessa questão procedimental, né? Eu faço um paralelo aqui e de novo menciono esse tema de autocertificação de origem, que é um tema que a gente sabe, a gente conhece, que já vinha sendo trabalhado há muitos anos por outros países, tá? Mas a gente também se deparou com um grande desconhecimento sobre o tema quando começou essa discussão no Brasil e essa discussão existe também em outros países aqui da América Latina, aqui pela LAD a gente tem essa discussão também e a gente vê um grande desconhecimento do tema. Então, o outro conselho que eu daria, além de acompanhar, obviamente, esse canal, é que as pessoas saiam um pouco ali do dia a dia, da caixinha daquela realidade local e acompanhem um pouco o que está acontecendo, a discussão está acontecendo um pouco entre aspas, tá? No andar de cima, porque dali vem as novidades. Vai parecer que nós combinamos, mas eu vou usar a tua palavra, né, sobre pensar fora da caixa para deixar o meu comentário aqui, né, para quem nos acompanha. Como você disse, eu acho que você está certíssimo. É uma tendência vermos a utilização de regras de origem com uma perspectiva mais protecionista, ou, se nós quisermos trazer desta forma, como uma perspectiva de desenvolvimento industrial, né, de proteção ou estímulo às cadeias de produção. E, ao passo que nós temos aqui uma dificuldade óbvia em relação às regras vigentes, eu acho que nós temos uma grande oportunidade. Ou seja, uma oportunidade de pensarmos em como utilizar essas novas regras para estruturar cadeias de valor que reduzam custos e geram mais competitividade. Qualquer turbulência no mercado, em qualquer mercado, e origem é igual, qualquer turbulência representa dificuldade, óbvio, e para alguns o fim da linha, né? Mas para outros representa oportunidade. Eu sempre comento isso. Oportunidade. Eu sempre comento isso. Origem é dinheiro. Se você ouviu algo sobre origem, se você leu um livro, se você assistiu um vídeo e não sai de lá com a certeza de que você pode ficar mais rico, não fez sentido. E é isso que nós buscamos aqui no nosso canal, né? Trazer um conhecimento de fato aplicado que faz com que as pessoas fiquem mais ricas, que gerem mais renda, enfim, empregos e todos os benefícios atrelados. De toda forma, eu acho que essa já é uma discussão para um outro momento. Talvez, como você disse, daqui a 2 anos, quando você estiver prestes a voltar para o Brasil. Por agora, meu caro, eu só quero te agradecer imensamente. É sempre incrível estar contigo, trocar ideias. Você é genial. A Lade fez um golaço em te convocar para estar aí trabalhando com os temas do Departamento de Integração Física e Digital. Meu caro, muito obrigado. Colegas, então, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por ter nos acompanhado. Semana que vem voltamos com um novo tema e, como eu disse no vídeo anterior, o nosso próximo encontro, a nossa próxima entrevista será com o consultor do FMI, auditor federal aposentado da Receita Federal do Brasil, Marco Siqueira. Rafael, nos vemos. Até mais, pessoal. Um Foi uma honra, abraço. meu caro, foi uma honra. Grande abraço.